Olha, deu ruim aí para o senhor DB. E antes que você pergunte, Thiago, quem é DB? Eu já te digo, é Dudu Bananinha. A coisa tá ruim e a Polícia Federal tá na cola do Dudu Bananinha em vários inquéritos. Tá bem suja a barra do Eduardo Bolsonaro. Inclusive, o processo de cassação dele, do André Fernandes e de outros bolsonaristas começou a andar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O Eduardo Bolsonaro também está com medo, além dos inquéritos da Polícia Federal e da cassação dele, que começou a tramitar ontem, foi acelerada ontem, ele está com medo do inquérito no TSE. Temos novidades aí, o Judiciário voltou no começo do mês do recesso e querem julgar até novembro o inquérito que acusa Jair Bolsonaro e outros 47 réus de fake news e que pode torná-los todos inelegíveis. Eu vou te falar aqui, nem todos serão tornados inelegíveis, mas o caso de Jair Bolsonaro, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro são casos assim praticamente indefensáveis. A situação deles está feia e muito dificilmente eles escapem da cassação. Tem outros vários bolsonaristas aí, Gustavo Geyer, Nicolas Ferreira, que também estão nesse processo e devem acabar inelegíveis e cassados. Então vai ficar bem difícil para eles. Logo que forem caçados, não tenha dúvidas, acabarão presos. É isso. Então, tá um pânico total no bolsonarismo, mas pro lado do Eduardo a coisa tá pior. Por quê? Porque no começo do ano, a agência pública fez uma matéria mostrando que o Eduardo Bolsonaro se tornou sócio de uma empresa com um outro investigado pelo financiamento e por incentivar os atos terroristas do dia 8 de janeiro, que é um empresário chamado Paulo Generoso. O Eduardo Bolsonaro abriu uma empresa com ele em Miami, uma empresa de importação e exportação. Ok, a empresa foi aberta em Miami e essa empresa começou a fazer negócio com duas outras empresas que são do Paulo Generoso. Nessas, o Eduardo Bolsonaro não é sócio. Aí, a agência pública descobriu que são empresas de fachada. De fachada. O Eduardo Bolsonaro também abriu essa empresa no Brasil, então a empresa está aberta dele com este investigado aí pelos atos terroristas no Brasil e em Miami, nos Estados Unidos. Tá, a empresa tá lá. Aí a agência pública foi até a sede da empresa, né? Falou, pô, o que tem aqui nessa empresa? No Brasil, a sede da empresa tá no endereço registrado no nome do presidente do PL de Santana do Parnaíba. Então, o imóvel tá no nome do presidente do PL, que falou que não tem empresa nenhuma lá. Eu quero ter uma empresa de importação e exportação, e ele se deu o trabalho de abrir essa empresa lá nos Estados Unidos, e o endereço da empresa está errado. Muito estranho. A empresa também não tinha site. No mesmo dia em que Eduardo Bolsonaro se tornou sócio da empresa, a empresa passou a ter um site. No site da empresa estava o endereço de onde ela funciona em Miami. Aí, eu vou te mostrar aqui a foto do local, para você ver. É no Sunny Island Beach. Aí você fala, Thiago, o que é Sunny Island Beach? Sunny Island Beach são as ilhas ensolaradas na praia. Praia das Ilhas Ensolaradas. Que esse prédio aqui é o nome deste condomínio de prédios de luxo em Miami. Olha só, na frente da praia. Você fala, mas Thiago, na frente da praia, em vez de ser um hotel, em vez de ser um apartamento, tem escritórios aqui que trabalham, então no meio desse prédio aqui na frente da praia, trabalha um escritório de importação e exportação. Que bonito. Não. É um complexo residencial. É aquele tipo de apartamento, esqueci agora o nome, a parte hotel. Você tem um apartamento, é seu, ou pode alugar por temporada, mas todo dia vem limpeza. É uma parte hotel, né? Então, o escritório da empresa funciona aí numa parte hotel que não sabemos em nome de quem está. Lembra que eu te falei que o FBI achou aí pelo menos 23 imóveis? Dizem aí que são mais de 30 da família Bolsonaro nos Estados Unidos? Não vou falar nada, porque vai que não é, né? Vai que é tudo uma mega coincidência. Pois bem, a agência pública foi lá e descobriu o seguinte, falaram, ó, funciona aqui a empresa tal, e no local informaram os americanos que trabalham lá o seguinte, olha, não, aqui é um complexo residencial, não tem essa empresa aqui. Tem até empresas embaixo ali, lojinha, coisa do tipo, mas não, empresa de importação e exportação não tem nenhuma. Escritório aqui, não prédio de escritórios não, viu? Então é uma empresa que tem um endereço no Brasil, que lá não é empresa, e tem endereço nos Estados Unidos, que também lá não é empresa. Simplesmente pegaram dois endereços e colocaram lá. Então é uma empresa de fachada.
do Eduardo Bolsonaro. Logo que isso tudo veio à tona, o Eduardo Bolsonaro fechou as empresas, fechou. Saiu da sociedade, falou, não estou mais, não quero mais nada com isso. Porém, agora descobre-se que há inúmeros indícios de lavagem de dinheiro. Então, talvez essas empresas aí, do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Generoso, eram usadas para lavar dinheiro. De qual esquema? Porque, veja, lavar dinheiro é você pegar dinheiro sujo e transformar em dinheiro limpo. Geralmente perde-se uma parte do dinheiro quando se está lavando dinheiro. Dou um exemplo do irmão do Eduardo, exemplo dado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, um fato. O Flávio Bolsonaro pegava dinheiro do caso das rachadinhas, então ele pegava dinheiro público ali, que era para pagar o salário dos funcionários dele. O Flávio Bolsonaro começou a enriquecer ilicitamente, ou seja, começou a pegar esse dinheiro roubado e ele ficava cada vez mais rico. Porém, ele tinha que declarar esse dinheiro, senão, como é que vai aparecer aí um deputado estadual que ganha 24 mil por mês líquido, o salário é maior, mas o que cai no Pix na conta dele, 24 mil por mês. Como é que esse cara vai aparecer com um carro que custa $500 mil? Como é que esse cara vai aparecer com um apartamento que custa não sei quantos milhões? Como é que esse cara vai morar numa mansão que custa aí 6 milhões de reais, 8 milhões de reais? E dizem aí que custa 14, na verdade. Pois bem, ele comprou, isso ele fez, ele comprou um imóvel que custou 900 mil reais, mas ele pagou 600 mil reais em espécie, em dinheiro vivo, que era dinheiro roubado. Então 300 mil ele pagou em dinheiro limpo, 600 mil com dinheiro sujo. Depois, ele vendeu este mesmo apartamento, 3 meses depois, por 800 mil reais. No contrato de compra, ele diz que comprou por 300. Ele não cita os 600 mil que ele pagou em espécie, ele pagou por fora. Não está ali no contrato de compra e venda. Então ele diz que pagou 300 e que vendeu o apartamento por 800 mil. Ele fala, olha, lucrei $500 mil, sou um gênio dos negócios. Pago o imposto sobre esse lucro e pronto. Dinheiro que era sujo, 600 mil ali, virou dinheiro limpo, 500 mil aqui. Perdeu 100 mil nessa aí? Perdeu 100 mil. Perdeu mais do que ele vai pagar de imposto sobre o lucro? Perdeu mais um pouquinho aí. Mas tá aí com $500 mil de dinheiro limpo. Isso é lavagem de dinheiro. Aí você fala, peraí. Então tinha um esquema de corrupção por trás do crime de lavagem de dinheiro. Sempre tem algum esquema ilegal. Qual é o esquema aí do Eduardo Bolsonaro, hein? A gente já sabe uma coisa. Algumas das funcionárias, inclusive filhas do Queiroz, Fabrício Queiroz, que era o tesoureiro, que participaram do esquema das rachadinhas, no caso do Flávio Bolsonaro, eram funcionárias fantasmas dele, também foram empregadas no gabinete do Eduardo Bolsonaro. Então tem aí um indício contra ele. Porém, estamos falando aqui de um empresário rico, muito rico, que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Polícia Federal por ser um dos maiores financiadores aí dos atos terroristas de 8 de janeiro, que foi quando o papai do Bananinha tentou dar um golpe de Estado. Lembre-se disso. O Eduardo Bolsonaro ele já é investigado no inquérito, que são 4 inquéritos, né, nesse caso aí dos atos terroristas. Um é o inquérito dos mentores. O Eduardo Bolsonaro é um dos principais investigados, tá? Ao lado de Jair Bolsonaro, Tenente Coronel Cid e vários outros aí do entorno primário do Bolsonaro. Para usar aí um termo que o advogado dele usou, entorno primário. Tá. O Eduardo Bolsonaro é um dos investigados como mentor daquilo. Também seria um dos maiores beneficiários, porque o papai dele se tornaria ditador. Tem um outro inquérito, que é o inquérito dos incentivadores. O Eduardo Bolsonaro, infelizmente para ele, felizmente para nós e para a Polícia Federal, produziu inúmeras provas contra si mesmo. Essa pessoa é muito burra, né? E aí, ele está sendo investigado e a chance dele não ser condenado é praticamente zero. Mas também tem o inquérito dos executores. Nesse, o Eduardo Bolsonaro não está sendo investigado, que são os terroristas aí. Muitos deles já se tornaram réus, muitos deles a Procuradoria-Geral da República já pediu aí para os primeiros 78 que serão julgados, pediu penas exemplares para eles. Então devem pegar 30 anos de jaula cada um deles. Ok. Nesse, o Eduardo Bolsonaro não está. Mas agora ele também está aparecendo, ao que tudo está indicando aí, porque saíram matérias da imprensa nesse sentido, que o Eduardo Bolsonaro também está no inquérito dos financiadores, porque o Paulo Generoso, sócio dele, no Brasil e nos Estados Unidos, em empresas de fachada, com inúmeros indícios de lavagem de dinheiro e alguns outros crimes, o sócio dele é um dos principais financiadores. Então, peraí, se o sócio do Eduardo Bolsonaro, que era filho do maior beneficiário aí com o golpe de Estado que ia acontecer, ele é um dos financiadores, então ele e o Eduardo Bolsonaro estavam financiando juntos?
o dinheiro que essas empresas movimentou acabou financiando o ato terrorista do dia 8 de janeiro, a Folha está tentando fazer um trabalho de lavar, polir, não é nem lavar, é polir mesmo. Esfregar, até deve ter uma máquina enceradeira ali na Folha para tentar polir a imagem dos militares e de alguns desses financiadores bilionários. Por quê? Porque a Folha publicou o seguinte, aí outro caso, o caso do Walter Delgatti Neto. Militares dizem que Walter Delgatti ficou apenas 20 minutos no Ministério da Defesa e saiu de lá como leigo, visto como leigo. A Folha nem colocou a parte militares dizem no texto. A Folha colocou o título assim, Walter Delgatti ficou 20 minutos no Ministério da Defesa e foi tratado como leigo. Aí, no meio da matéria, não está no primeiro parágrafo nem no subtítulo, a fonte são os militares, os bolsonaristas. Está tentando limpar a imagem dos militares. Ele teve 5 encontros lá e a Polícia Federal atesta que isso é verdade. Foram só 20 minutos? Então, cada encontro lá ele ficou só 4 minutos por encontro. Entrou lá, deu bom dia e foi embora. Entrou lá, deu bom dia, cumprimentou algum general, falou, bom te ver, hein, vou embora. Não, né? Aí a Folha, sobre os financiadores dos atos terroristas, como não está vazando nada, praticamente nada, está vazando muito pouco sobre essa investigação, a Folha fez um levantamento por contas de Twitter. E aí a Folha analisou 90 mil contas de Twitter que dizem ter financiado direta ou indiretamente os atos terroristas ali de 8 de janeiro ou os acampamentos ali, aquele QG do golpe, os acampamentos em frente aos batalhões do exército. Pois bem, a Folha disse, olha, a maioria dos financiadores eram prestadores de serviço, não eram empresários milionários. Pô, mas é óbvio, né? A maioria dos brasileiros são prestadores de serviço, sejam empresários, micro e pequenos empresários, ou sejam funcionários, pessoas que têm empregos, trabalhadores aí empregados com carteira assinada ou não, são prestadores de serviço. A grande maioria dos brasileiros não são empresários bilionários. Mas a maneira como a Folha diz e a maneira como escreve o texto, fica óbvio que estão tentando lustrar a imagem de alguém, estão tentando ali limpar a barra de alguém. Porque querem dizer o seguinte, tá vendo, ó, foi uma coisa popular, não foram empresários bilionários. Parem, por favor, de investigar empresários bilionários. Gente, eles não fizeram nada de errado. Olha, é óbvio, se você pegar 1000 pessoas de classe média, média baixa, e muitos dos que estavam ali nos acampamentos, depois ficamos sabendo, eram criminosos foragidos, que a polícia não entrava ali, então eles se refugiavam ali, e muitos que estavam ali eram pessoas em situação de rua, que iam lá com a camisa do Brasil e ficavam comendo de graça. E ficavam lá no meio dos bolsominions. Ok, e aí o que aconteceu? Mas imagina pessoas aí de classe média. Se você pegar 1000 pessoas, cada uma delas doou R$1.000. 1000 vezes 1000, no total essas pessoas todas juntas doaram R$1 milhão. Se pegar um empresário bilionário, ele doa sozinho 10 milhões, qual é a relevância de você falar que, olha, a maioria dos financiadores não eram bilionários? Nenhuma. Mas a Folha está tentando limpar a barra. E agora você vê que essa matéria sai no mesmo dia em que temos informação de que o processo de cassação do Eduardo Bolsonaro voltou a andar e que o Eduardo Bolsonaro tem aí, numa empresa de fachada, a Folha participou da investigação, uma investigação da agência pública e mais 18 veículos, entre eles a Folha. E aí, apesar de que quem liderou foi a agência pública. Tá, e aí o Eduardo Bolsonaro tem esquema de fachada junto com um empresário milionário ou bilionário que financiou os atos. Então, no mesmo dia, uma matéria pega o Eduardo Bolsonaro e a Folha tenta lustrar, ali limpar a barra dos empresários bilionários. Fala, pô, peraí, né? Peraí, as pessoas são otárias. Os bolsominions eu sei que são otários. Eles acreditam em tudo que o Bolsonaro fala. Mas olha, achar que o Brasil inteiro é otário é um negócio assim, coisa de louco, né? Então agora a situação do Eduardo Bolsonaro piorou. Porque além desses 3 inquéritos da Polícia Federal, esse inquérito que corre no TSE tá ruim pro Eduardo Bolsonaro. A última informação é a seguinte. O TSE quer julgar até novembro esse inquérito, porque em novembro entra o mais bolsonarista de todos o TSE, que é o ministro Raul Araújo. Raul Araújo é aquele que proibiu no Lollapalooza, aquele festival de música, qualquer pessoa ali de ir com uma toalha do Lula, porque a Pablo Vittar foi com uma toalha do Lula, ele falou, não pode, censura prévia. Depois ele pegou mal, ele voltou atrás, ele disse, não, eu fui enganado na petição do PL e do Bolsonaro, eles me enganaram na petição. Nossa, ministro do TSE sendo enganado agora, numa petição de uma página, quer dizer, você não leu uma página e foi enganado, ou você é muito incompetente e deveria pedir demissão,
ou você realmente é um ditador e queria ele impor censura prévia. Não tem outra. Pois bem, o Raul Araújo vai se tornar o corregedor. O corregedor é o responsável por todas as investigações do Tribunal Superior Eleitoral. Porém, o que se fala é o seguinte, estão costurando aí, provavelmente não vai dar tempo de julgar isso até novembro. Não vai dar tempo, tem aí menos de 3 meses. Estão costurando um acordo para que ele não atrase as investigações. Porque o que todo mundo ali no TSE ficou com receio é o seguinte, peraí, vai chegar o Raul Araújo, se a gente não julgar isso até novembro, é o corregedor quem decide qual que ele vai pautar. Porque ele pode falar, ainda estou investigando, não posso pautar essa votação. Estou investigando. Ele senta em cima do processo. Vai atrasar 1 ano. Aí imagina você só caçar esses bandidos lá em novembro, dezembro de 2024. Aí lembre-se, tem novembro, entra o novo corregedor, que ainda nem sabemos quem vai ser, se é um aí que vai pautar, até ele pautar, julgar, já está 2025. Aí, novamente, demora-se quase 3 anos para caçar o mandato de bandidos que disseminaram fake news. Coisa que o próprio Alexandre de Moraes, quando foi o relator do último caso, ele é o presidente do TSE hoje, né? Era presidente na época também, falou, olha, não se pode demorar 3 anos para julgar quem está disseminando fake news sobre a democracia. Isso não pode. No máximo 6 meses, extrapolando 1 ano. Agora tá para demorar, de novo, 3 anos. Isso foi no julgamento do caso do Bolsonaro e do Francisquini. Francisquini é o deputado estadual do Paraná que disseminou fake news sobre as urnas eletrônicas no dia da eleição de 2018. Ele só foi condenado em 2021. Aí, de novo, esse pessoal disseminando fake news sobre as urnas em 2021, 2022. O processo começa contra eles em 2022 e eles vão ser condenados em 2025. Pois bem, é uma vergonha muito grande até para os envolvidos aí, para os envolvidos que estão do lado do bem, né? Isso aí é uma vergonha muito grande. Porém, está sendo costurado, ao que tudo indica, um acordo para que, mesmo sendo o Raul Araújo, a investigação vai estar praticamente terminada até novembro, e aí, no começo do ano que vem, no máximo, ele põe para pauta para que votem. E aí, você se prepare, que vai rodar muito bolsonarista mesmo. Esse pessoal aí vai ser caçado e serão presos imediatamente os que ainda não estiverem presos. Até lá, analisam aí alguns ministros, segundo a imprensa, que o que vai acontecer é o seguinte, o Bolsonaro vai continuar sangrando, tem uma chance do Bolsonaro e de muitos bolsonaristas estarem presos já, e tem uma chance de já termos desdobramentos sobre a investigação dos atos terroristas de 8 de janeiro. Desdobramentos aí mais graves do que os que já temos, ou seja, prisão de muitos bolsonaristas. Então, até lá, o clima para caçar um monte de deputados, de parlamentares bolsonaristas, vai ser um clima muito mais ameno até do que é hoje. O chororô deles vai alcançar menos gente, alguns deles já estarão com muitas provas aí aparecendo na imprensa, então o clima será mais ameno. Aí peço aí sua opinião sobre isso e peço que você se inscreva aí no canal. Mas, em resumo, a casa tá caindo, viu? Falou!